Glória a Deus. Liga teu. Tá. Glória a Deus. Estamos aqui com o Sr. Luiz e a Dona Valdelurde. Eles são do Ministério Batista Nova Vida. Eles são líderes da rede de jovens daquela igreja. Eles são líderes da célula Nova Vida, que fica na sua casa. E que já faz mais de 2 anos que eles estão à frente desse projeto. E algumas pessoas já se converteram por causa desse projeto. E hoje estão sendo a primeira pessoa a ser entrevistada de muitas pessoas que vocês ainda vão ver a ser entrevistada. Amém. Boa noite, Luiz Arnaud. Boa noite. Boa noite, Dona Valdelurde. Boa noite. Nós vamos começar aqui com a primeira pergunta para o casal. Casal, quantos anos vocês estão casados? 21 anos. Há 21 anos, né? Olha aí como Jesus é maravilhoso. E essa aqui é a primeira pergunta. Quando e como vocês conheceram a Jesus? Bom, nós conhecemos Jesus através da nossa filha, né? Foi através da Paloma que nós conhecemos Jesus, né? Nós fomos assim, pela dor mesmo, né? Pela rebeldia dela. E tudo aconteceu que a tia Alba apareceu em casa, aí trouxe um casal assim, muito usado por Deus, né? E esse casal, naquele momento, eles choraram com a gente, oraram com a gente. E naquele momento nós decidimos servir esse Jesus. E eu agradeço muito assim, pela vida desse casal, pela vida da minha tia também, que trouxeram esse Jesus para nós, para nossas vidas. E foi também através, assim, pela vida da nossa filha. Eu agradeço muito, assim. E Glória nós vamos fazer 5 anos já. Já temos, né? Vamos fazer 6 anos de pessoas evangélicas, temente a Deus mesmo, que serve esse Cristo, assim, que deu a vida por nós. Glória a Deus. Depois desse acontecimento que a Dona Valdelurde começou a falar, vocês se sentem assim com algum problema, às vezes, de falar sobre esse caso, sobre a filha de vocês, sobre a Paloma Luísa, né, que chegou a falecer e vocês chegaram a conhecer Jesus através dessa tragédia? Vocês se sentem assim algum problema em falar sobre essas coisas? Não, porque o que Deus bota na nossa vida é testemunho. Então, a partir do momento que Ele usou a nossa filha para nós conhecermos o caminho, então a gente tem que passar, dar testemunho, que como Deus é maravilhoso na nossa vida e como Deus usa as pessoas para resgatar as outras, né? A gente vivia num mundo totalmente paralelo ao mundo cristão. Eu pensava que eu tinha uma vida correta, né? Porque eu não falava mal de ninguém, não tinha matado, não tinha roubado, então eu pensava que isso era suficiente para ir para o céu. Só que Deus, ele quer nos ensinar o caminho correto, né? Ele quer mostrar para a gente o que é preciso mesmo para você alcançar a vida eterna. Eu vivia, não sabia, não conhecia esse caminho. Então, Deus, Ele usou da maneira assim que, a maneira da dor. Eu fui pela dor. A partir do momento que a minha filha tomou caminhos errados, eu procurei amigos sumiram, pessoas do mundo sumiram. Então essas pessoas da igreja que eu não conhecia fizeram da sua dor, da minha dor, a sua dor. E naquele momento eu orei, chorei e entreguei a minha vida para Jesus. E através da dor, né? Através da dor, muito sofrimento. E a minha filha, quando ela era pequena, assim, na idade de uns 7 anos, 6, com 7 anos ela frequentava uma igreja. Eu era contra, não gostava que ela frequentasse a igreja, né? Porque as pessoas dessa igreja recebiam a unção de Deus e ela ia ao chão quando ela recebia a unção do Senhor. Eu não acreditava naquilo. Eu dizia que aquilo era invenção e eu comecei a impedir minha filha de ir para a igreja, porque ela chegava suja de terra, né? Então eu comecei a bloquear minha filha naquele momento. E Desculpa. Só uma pergunta. Sim. Então você não acreditava nessas coisas que aconteciam, tipo, quando recebia o Espírito Santo, a pessoa caía no chão,
ficava no êxtase assim muito forte, uma alegria totalmente diferente. Então quando ela chegava, suja na sua casa, alegre, entristecia você porque você não acreditava nisso. Não acreditava. Para mim aquilo era lavagem cerebral, como as pessoas do mundo falam, que os cristãos fazem, né? Lavagem cerebral, ou lavagem cerebral boa que mudou minha vida. Então, quando ela chegava daquela maneira em casa, eu recriminava, falava que ela não ia mais para aquela igreja. Inclusive uma amiguinha dela falou que para ela que eu ia ser um grande homem de Deus. Eu não creio naquela palavra. Ela disse, até ela duvidou, ela disse, o papai, ele quase tem vergonha de falar, ele bebe, ele isso, ele aquilo, mas já tinha promessa de Deus na minha vida, né? E ela tomou posse daquela palavra, ela acreditou. E através dela eu fui resgatado. E essa criança, essa menina, quantos anos mais ou menos ela tinha? Era da mesma idade, a Val acho que sabe mais que eu. Não lembra. Não lembra, né? Mais ou menos assim, 13. A idade dela, 13, na então. época, ela tinha 7 anos, era dessa idade, nessa faixa. E Deus ele usa. A criança tinha 7 anos? Por aí. 7 anos e Profetizou. falou uma palavra Profético. profética. Você não sabia que estaria aqui nesse momento sentado, dando testemunho e falando de Deus, né? Porque recriminava sua própria filha de estar recebendo uma unção, que Deus dava essa unção e ela recebia, chegava em casa, por você estar com o coração endurecido, com a mente enegrecida, com os olhos, com os ouvidos tampados, não acreditou, mas hoje você fala totalmente diferente de tudo aquilo que você pensava estar certo, e hoje você tem a certeza que era tudo uma coisa enganosa. Sim. E o que você pode falar para as pessoas que ainda não conhecem esse Deus, assim como você não conhecia antigamente, duvidava, não acreditava, também queria que a sua esposa compartilhasse um pouco disso, que duvidava, que não acreditava, queria viver a sua vida como vivia, entende? Então a gente quer saber um pouco o que você tem para falar para essas pessoas que também não acreditam, que pensam que curtir a vida é beber, pensa que curtir a vida é se drogar, pensa que curtir a vida é prostituição, pensa que isso é alegria, que não sabe qual é a alegria verdadeira, que é a alegria do Senhor. O que você tem a respeito a falar disso para essas pessoas? Eu tenho 45 anos, eu estou fazer 6 anos no Evangelho, então o tempo que eu tinha no mundo era alegrias passageiras, né? Eu procurava alegria em prostituição, bebedeira, em outras coisas que não edificava nada, eu só destruía meu corpo. Mesmo assim, eu terminava voltando para casa vazio. Quando passava aquela embriaguez, passava aqueles momentos, eu procurava de novo sentia aquele prazer, né, do mundo. Então era uma coisa que você sempre estava buscando e ficava vazio ao mesmo tempo. É que nem um buraco, você vai cavando e vai ficando vazio, vai cavando e vai aumentando. Então e eu falava mal dos crentes, porque eu não sabia. Você aprende uma coisa, você não sabe, você critica. Vai procurar saber como é a vida de um cristão, vai procurar entrar no cristianismo para você criticar, sem vivenciar, você não pode criticar. Então a partir do momento que Deus, com a sua infinita misericórdia, porque se eu morresse do jeito que eu vivia, eu ia para o inferno, não tinha meio termo para mim. Então a partir do momento que Deus me resgatou, Deus começou a me dar um banho, porque quando você vive nesse mundo, você é feridento, você é imundo. Então começou a me mostrar que a alegria verdadeira, a alegria está nos pés do Senhor. A alegria verdadeira é você estar chorando e não saber por que você está chorando. Você está sentindo o gozo do Espírito Santo na sua vida. Você se preencher com aquilo. Não procurar mais em nada, em bebida, em drogas, em mulheres que não seja sua esposa, prazeres momentâneos. Então isso me fortaleceu muito a minha fé. E esse Deus, eu peço demais para ele não sair da minha vida nunca. Esse Deus eu quero sempre estar com ele mais e mais, porque quando eu comecei a tomar dessa água da vida, ela começou a me libertar, começou a experimentar um mundo que eu não conhecia, totalmente paralelo ao que eu vivia. Um mundo de podridão, um mundo de imundície, um mundo de prostituição, um mundo que as pessoas escarneciam de mim. Hoje em dia não. Hoje em dia eu sou uma pessoa renovada. E glória a Deus por Deus ter tido compaixão de mim. Mas a mesma compaixão que Ele tem por mim, Ele tem por outras pessoas. Mas você tem que abrir o seu coração. Você tem que deixar Ele entrar na sua vida. E Ele faz a obra. Que lindo. Pode falar, dona Valdeluz, de alguma coisa a respeito desse Jesus
que antigamente a senhora não conhecia e hoje agora tem alegria e tem o prazer, como a senhora falou agora há pouco, de estar na presença dele? Bom, esse Jesus é maravilhoso, é infinitamente assim, misericordioso na nossa vida. E eu falo para as pessoas ainda que não aceitaram, que aceite, porque o fim está próximo, Jesus está voltando e Ele vai levar os seus. Olha ali para a câmera, por favor. E Ele vai levar os seus. Eu gostaria muito, muito assim, que meus irmãos, meus familiares, meus vizinhos, né, provasse dessa água viva, nessa água que a gente bebe, que a gente nunca mais terá sede. E eu peço muito, assim, eu oro muito pela minha família, oro pelos meus vizinhos, eu oro pela nossa nação, né? Que venha buscar esse Deus maravilhoso, esse Deus que sara, que cura, que liberta, né? Esse Deus que exorta nossas vidas. E eu creio assim na promessa de Deus que Ele tem para cada uma família, né? Para cada um de nós, porque Jesus Ele vem buscar os seus. E eu peço muito de Deus que eu não desvie nem para a direita nem para a esquerda, que o meu alvo é Cristo neste lugar, né? Neste mundo aqui, nesse mundo terreno, meu alvo é Cristo. E eu creio. Aleluia, glória a Deus. Que palavras maravilhosas, né? Esse Jesus maravilhoso. Agora eu gostaria de saber e mostrar um pouco para as pessoas o projeto de uma pessoa que não acreditava na unção do Senhor, que não acreditava naquilo que a sua filha sentia e que através do falecimento da sua filha começou a entender que Cristo é esse. E agora eu queria saber um pouco mais, e creio que as pessoas, o público quer saber também, sobre o trabalho de vocês na igreja agora, depois de todos esses acontecimentos. Falar um pouco também por que vocês entraram nesse trabalho. Bom, o trabalho a gente começou aqui, no bairro de Petrópolis, né? A gente abriu uma célula para a família. Era um grupo de oração que a gente queria resgatar os nossos familiares. Aí veio chegando gente de um lado, gente do outro, né? Como fala, gente do norte, do sul, do leste, do oeste. E a gente foi aconchegando essas pessoas na nossa casa, né? E aí começou a vir pessoas. E pessoas começaram a aceitar Jesus. Como a Joana, né, assim, uma discípula amada, uma discípula assim que não está ali todo o tempo, não falta, nas quartas, nas quintas, só não no sábado, no domingo, ainda porque o marido ainda não é convertido. Mas eu creio em nome de Jesus que logo, logo ele vai se render aos pés do Senhor. E o projeto da rede de jovens, acho que Deus colocou o desejo no coração do nosso pastor, a gente nem pensava, nem passava pela nossa cabeça, né, de ser líder da rede de jovens, mas está aí, a gente está levando, glória a Deus, a gente está tentando levantar aquela rede, né? Eram poucas pessoas, poucos jovens, hoje a gente já vê um número maior na nossa igreja. E aqui a gente também é um projeto nosso de levantar a rede de casais, neste lugar, né? Bairro de Petrópolis, e levar, abrir assim, fazer o rede de casais, porque a gente está discipulando casal, né? Já tem a Ayla e o Mauro, já tem a Valentina e o Edson, né? E eu creio que Jesus vai colocar outras pessoas também para a gente discipular casal. E a gente está com esse projeto aí, é um projeto muito bom, a gente trabalhar com os casais. E eu glorifico muito a Deus, eu não queria ser líder, eu não queria nada, né? Mas Deus Ele vai levantando a gente, né? Como a gente não pode ser alisabanco, a gente não pode estar no banco da igreja sem fazer nada, porque o apóstolo Paulo fala que a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, você não vive mais a sua vida, né? Cristo vive em você. Que tem até aquela música do Fernandinho, Cristo vive em mim, agora não vivo mais eu. Então é isso. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a gente tem que estar com a mão no arado, a gente tem que estar na obra do Senhor. E eu glorifico muito a Deus que Ele tem nos dado força. E um dia eu orando eu pedi, Senhor, me dá um espírito de jovem, para que eu possa lidar com esses jovens. Porque eu acho que eu já vi um pouco já velhinha para te servir, mas me dá força, me dá coragem, me dá bom ânimo, Senhor. Assim como tu deste para Josué, né? Um homem forte e corajoso, que ele pelejou contra 31 reis, batalhou, né? E o Senhor mesmo, porque ele foi um homem temente e obediente ao Senhor. Eu peço muito de Deus a obediência, porque eu ainda sou nele.
Glória a Deus. Pode falar um pouco, Luiz, sobre o projeto, né? Que a gente pensava que só era da célula, né? Mas Deus está colocando no coração de vocês de também liderar aqui no bairro de Petrópolis, casais, né? Que nós também vamos nos empenhar também a orar para que isso cresça, né? Para que isso vá à frente. E queria que o senhor falasse também um pouco sobre esse trabalho, né? Que a sua esposa falou, mas com as suas palavras mesmo, entende? Glória a Deus. Pode falar. Logo quando começou, Deus, quando a gente não quer nada com a palavra, Deus ele começa a nos cercar da maneira dele, né? Então, implantaram uma célula, uma igreja, uma denominação aí. Na minha casa, eu disse, poderia sim. Eu frequentava outra igreja, mas não tinha nenhum problema não. Quer falar de Deus, vem em casa, pode usar. Então eu frequentava apenas, eu não queria envolvimento, eu só queria receber de Deus. E naquele momento um pastor chegou com um rapaz que liderava a célula lá em casa e falou que não podia mais, porque eu não era da mesma igreja, ele tinha que abandonar aquele projeto. Então aquilo me entristeceu muito o coração, porque como pastores pensam assim dessa maneira, as igrejas têm que se unir. A primeira coisa quando ele chegar na frente do Senhor é cair placa de igrejas. Ele vai querer saber igreja A, igreja B, igreja C, e sim aquelas pessoas que seguem o verdadeiro evangelho. Então naquele momento eu disse, esses jovens como é que vão ficar? Não sei, o pastor falou que é para acabar aqui. Então eu falei para minha esposa, bora tomar frente disso aí, sem nenhum preparo. Apenas falei, Senhor, eis-me aqui. Comecei a ler a Bíblia com mais empenho e aprendendo mesmo dela, e fomos com a ajuda do Sandro, a ajuda do Léo, da Jane, são nossos discipuladores, a ajuda da Alba, que é a tia dela. Nós fizemos uma equipe forte, uma equipe liderada por Deus mesmo, uma equipe sem nenhum interesse financeiro, só com interesse espiritual. Então, Deus ele foi abrindo as portas e colocando estratégia na nossa mente, né? Quando a gente se bota à disposição do Senhor, Ele faz a obra. Então, a célula foi crescendo, levamos esse jovem para o encontro, mas só que nós não estávamos preparados ainda para tratar dessas pessoas pós-encontro. Então, como Deus é misericordioso, foi nos ensinando, nos preparando e botando mais pessoas na nossa célula, né? Cada vez renovando mais, porque Deus ele veio para o seu povo, mas o seu povo não quis, o rejeitou. As outras pessoas que os aceitaram, né? Assim também a nossa célula começou para a família, mas a família o rejeitou, muitos da família os rejeitaram. Então agregou outras pessoas de outros lugares, e essas pessoas estão sendo a essência da célula, são pessoas que vão ganhar outras pessoas, né? E isso alegra nossos corações, ver pessoas assim que escutam a essência de Deus e recebem e guardam no seu coração. E aí o pastor teve uma reunião de terça-feira, eu fui para a igreja, aí o pastor perguntou se eu queria liderar a rede de jovens. Eu, envergonhado, fiquei balançando, mas como eu falei, né, ele aqui, eu estou aí. Fui pela primeira vez naquele púlpito, encarei aquelas pessoas tremendo, mas a obra não é nossa, não é nós que fala, é Deus que fala através de nós. Então já estamos com uns 2 anos, né? 2 anos, terceiro ano na rede de jovens. Vamos fazer 2 anos na rede de jovens. Começou com poucas pessoas, ainda não está a quantidade ideal que é o nosso sonho, mas Deus ele sabe todas as coisas. E a gente estamos com esse projeto também que ela falou de liderança de rede de casais, também não foi planejado. Deus ele vai pondo na nossa mente, vai trazendo pessoas, como está em Provérbios, até encontrei aqui 16:9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus o Senhor. A gente faz os nossos planos, mas é Deus que dirige a nossa vida. Ele que sabe, como diz a palavra do Senhor, os pensamentos do Senhor estão além dos nossos, né? Nosso pensamento é limitado demais. Então Deus ele tem coisas grandes para cada um de nós. Só nós tomarmos posse disso, nós acreditarmos que Deus na vida da gente há crescimento em tudo. E essa obra do Senhor precisa de muitas pessoas. Há muitas pessoas nesse mundo se perdendo, trocando prazeres momentâneos por uma vida espiritual eterna. Pessoas se perdendo. Todo dia a gente abre o jornal, pessoas indo para o inferno por falta de pessoas para falar dessa palavra. Pessoas dando testemunho desse Deus na vida.
E as pessoas levam na brincadeira, Jesus está voltando, as palavras do Senhor estão sendo pregadas em todas as igrejas, os 4 campos, e Jesus está voltando. Então, um pouquinho que eu posso fazer, com um pouquinho de outras pessoas, já é um grande crescimento do reino espiritual. Nós temos que desfrutar o braço. Aleluia. E a gente queria saber também, a gente tem 5 minutos, e queria saber assim sobre a igreja de vocês, né? Falar um pouco sobre a igreja mesmo, né? Igreja onde fica localizada, nome dos pastores, como é que vocês se sentem nessa igreja, apesar de, como vocês estão falando, eu também faço parte desse lugar, também faço parte dessa equipe, né? E que eu agradeço muito a Deus também por fazer parte deste lugar. E tem um ditado que eu ouvi na rádio, que o cara diz bem assim, que ele começou do nada e hoje ele é coisa nenhuma, né? E a gente também, né? A gente começou do nada e hoje é coisa nenhuma, mas Deus é grande na nossa vida, Deus é maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a igreja, nossa igreja, né? Ministério Batista. A nossa igreja é o Ministério Batista Nova Vida, fica localizada no bairro de São Jorge, né? Na rua Humberto de Campos. Mas a igreja, o que me levou àquela igreja, o que eu gostei de ficar lá, o que eu gostei de ir lá mesmo, as pessoas falam, mas por que tu congrega na igreja tão... Porque lá as pessoas são calorosas, são pessoas amorosas, você tem o contato com o seu pastor, com a sua pastora, e eu creio assim que eu já fui em igrejas grandes, terminou o culto, a gente não vê nem a saída do pastor, né? E nessa igreja não, ela pode ser pequena no tamanho, mas a unção de Deus naquele lugar é grande. Eu creio que a glória do Senhor paira sobre aquele lugar. Eu creio assim que Deus ele tem um grande avivamento para aquela igreja e esse avivamento está chegando. E as pessoas são muito amorosas quando você fala, as pessoas perguntando por que você não veio, o que aconteceu, né? E isso é muito gratificante para nossas vidas. E é a igreja do Senhor, né? É a igreja onde o Cristo onde o Espírito Santo habita. É o lugar onde a gente vai, que a gente louva, que a gente dança, que a gente rasga nossas vestes naquele lugar e mesmo se entrega verdadeiramente o louvor, né? A adoração para o Senhor. E é isso aí que me dá ânimo, né? As pessoas mesmo, cativante mesmo, são pessoas assim que cativam. As pessoas que chegam ali naquele momento, elas pegam para si, né? Então, é isso aí a nossa igreja. Tem os cultos dia de quarta, culto de... Sábado. Milagre. Culto do milagre. Culto dos milagres, né? O sábado a rede de jovem, o domingo pela manhã a rede de criança, né? 9 horas. E à noite o culto de celebração, né? Às 18 horas. E faça um convite às pessoas. Eu gostaria de convidar as pessoas. Na quarta-feira tem o culto, né, dos milagres. Quem quiser ir, é só vir na minha casa, na casa da Dona Valdeludes, mais conhecida, né, por Estrela. Você vai lá e a gente arruma condução. No sábado, rede de jovem também. Tem uma Kombi que vem buscar e vem deixar. O domingo às 18 horas também, quem quiser ir, é só vir na minha casa e dizer, olha, eu quero ir para a igreja. Então a gente arruma a condução. Glória a Deus. Amém? Pode falar um pouco as palavras, Luiz. Quantos minutos faltam? 5 minutos. Pode falar, Luiz. Assim, a igreja que me levou lá mesmo foi... A nossa igreja não prega prosperidade, né? Que é uma das coisas que muitas igrejas pregam prosperidade. A nossa igreja, ela prega arrependimento, né? Entrega e vida voltada para Cristo. Então, é uma igreja pequena, como eu falo, né? É uma igreja de pessoas mesmo voltadas. Você não vai para lá escutar o que você quer ouvir, sim o que Deus quer falar com você. E isso às vezes afasta as pessoas da igreja, né? E eu quero só ler aqui Mateus, que fala de muitas igrejas aqui. Mateus 15, 13. Toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupe com os fariseus. São guias cegos
que guia outros cegos. Os dois acabam caindo num buraco. Então, muitas igrejas que pregam prosperidade não falam no verdadeiro essência de Cristo, que é amor e arrependimento. São cegos guiando outros cegos. Amém? Amém. Glória a Deus. A senhora pode falar. Eu quero falar assim, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a vida da sua família, que esse projeto dê tudo certo, que a gente vai orar também, assim como o projeto também da rede de casais, e creio que Deus ele não levantou só eu e meu esposo nesse lugar, ele levantou você e a sua esposa. E eu espero que vocês tomem posse disso, para a gente se unir e trabalhar junto, porque a igreja ela é unida, ela é um só corpo. E eu creio assim que como eu falo para Maria José sempre, que ela ande com você, porque o casal ele tem que andar lado a lado, onde você for, ela esteja com você assim, como eu e meu esposo. A gente só não vai quando a gente está, eu andar junto mesmo quando eu estou enferma, ou ele está trabalhando, mas eu falo para ela que ela tem que andar com você lado a lado, porque quando o homem cair, a mulher levanta, quando a mulher levanta, quando a mulher cai, o homem levanta. Então a gente tem que estar unido, porque nós somos unidos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que estar unidos mesmo nessa batalha, porque aqui é como se líderes, não é só eu, não é só o Luiz, é vocês também. Tome posse disso aqui, a gente tem que trabalhar junto, ganhar vidas junto, para quando a gente chegar perante o nosso Senhor, nós apresentar os nossos frutos diante dele, porque ele vai cobrar da gente. Não tem que eu sou mais isso, eu sou aquilo, não. Nós temos que ser humildes, tem que ter humildade no nosso coração. E é esse o convite que eu deixo hoje para vocês. Todos nós somos líderes nesse lugar. Vamos se levantar, vamos dar nossas mãos e vamos trabalhar junto mesmo. Eu, no meu coração, não tenho nenhuma ambição de dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Eu não sou nada. Eu sou apenas um grão de areia. Ali, eu diminua mesmo para que o Senhor cresça na minha vida, assim como ele cresça na sua vida, na vida da sua esposa, na vida das suas filhas, na vida do meu esposo, na vida da minha família. Aleluia. E eu creio que esse projeto vai dar certo em nome de Jesus, e ele já está dando certo porque o Senhor, ele vai abençoar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Naval, por vocês terem vindo e aceitado esse convite, porque se fosse pessoas com a soberba no coração, dizendo, isso aí é uma brincadeira, isso aí não vai dar certo, se fosse pessoas, entende? Fosse olhar para esse lado, mas graças a Deus, vocês são um casal, que Deus realmente tem trabalhado na vida de vocês e que realmente Deus é maravilhoso. Muito obrigado e fique com Deus em nome de Jesus. Amém.